A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, Thiago por aqui no canal Thiago LMBD. E nesta oportunidade, neste vídeo, nós vamos fazer o vídeo falando da lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Então, a você que está chegando agora, ou até mesmo você que é inscrito aqui no canal, já quero agradecer, né? Mas a vocês que estão chegando, deixa o like, se inscreva e ative também o sininho de notificações para que toda vez que colocarmos aqui um vídeo, você seja notificado por isso. Então, hoje nós vamos falar do avivamento no ministério de Pedro, né? Nós falamos em todas as outras lições, chegando, né, na sexta lição, metade já do trimestre, metade das lições que nós estaremos estudando esse trimestre, né, que é realmente uma bênção, né? Aviva a tua obra é o tema do nosso primeiro trimestre de 2023, né? Olha, hoje nós já falamos a respeito do que é o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja e o ministério, então chegamos ao ministério, o avivamento no ministério de Pedro. Muito bem, e nessa lição nós vamos falar aqui um pouco a respeito de Pedro, né? Em dois momentos importantíssimos em sua vida, que é o momento que ele não tem o revestimento do Espírito Santo e depois o momento em que ele é revestido do Espírito Santo. Primeiro ponto, primeiro capítulo da lição diz assim: Pedro antes do Pentecostes. Nós vemos, né, as duas atitudes de Pedro em um mesmo momento, no mesmo contexto, né? A sua resposta certa em meio aos desapontamentos das outras pessoas, né? Os discípulos responderam a pergunta de Jesus, fazendo saber que a maioria do povo pensava que ele fosse, né, um dos grandes profetas que havia voltado à vida. Olha só, essa crença pode ter fundamentado em Deuteronômio 18:18, texto em que Deus diz que levantaria um profeta entre o povo que falaria as suas palavras. Apesar da opinião geral, Pedro reconheceu a origem divina de Jesus e confessou-o como o prometido e longamente esperado Messias. Né? E se Jesus fizesse a mesma pergunta, como você responderia? Né? E ele é o Senhor e Messias? Né? O que Jesus é para você? Né? Foi uma pergunta que Jesus fez a todos os discípulos ali. O que eles estão falando? O que o pessoal tem falado? O que a multidão, o povo tem falado a meu respeito? E aí houve esse momento, né, tão interessante que Pedro diz, né, tu és o Cristo. Né? Então, os evangelhos frequentemente apresentam Pedro como um paradigma. E aí nós entramos num ponto aqui falando de Pedro a respeito da atitude dele, né, que ele é um paradigma, tanto de enorme fé como de incerteza e dúvida humana. Nós vemos o Pedro sendo, o próprio Jesus fala que ele foi... teve uma revelação do próprio Deus, né? Que o próprio Deus revelou a Pedro essa certeza, essa afirmação, né? E agora nós vemos então Pedro acertando, né? E de repente, no mesmo contexto, um pouquinho mais abaixo, nós vemos Pedro errando, né? Mas então ele fica assim como que um paradigma de tanta enorme fé como de incerteza e dúvida humana. E às vezes nós falamos muito a respeito de Pedro, nós ouvimos muito também a respeito de Pedro, nos momentos em desacertos, mais desacertos, né, do que acertos, e a gente fala como pode, mas infelizmente eu e você também, às vezes, e muito, estamos diante das mesmas situações e também erramos. Estamos diante de muitas situações e também negamos. Então é interessante a gente aprender isso aqui e trazer mais praticidade para a nossa vida para o lado positivo, onde honra, né? Onde honra o nome do nosso Senhor Jesus, né? Então, quanto a isso, eu coloquei aqui o exemplo, quando está em meio à tempestade, né? Tem esse momento, em meio à tempestade, em que Cristo se apresenta andando sobre as águas, né? E aí Pedro, ele fala, né? Que, olha, mande que eu ir até a ti andando sobre as águas. E Jesus fala, então vem, né? Realmente é algo que... Talvez Jesus ali, né, a gente não sabe, mas Jesus ali, depois ele repreende Pedro, mas acredito que naquele momento, olha, que interessante, né, ele realmente usou, ele trabalhou, ele viveu o campo da fé, né, a qual nenhum deles tinham, porque naquele momento todos estavam assustados e o texto vai dizer que eles estavam espantados, pensando que Jesus era um fantasma. Né? E então nós vemos um grande acerto de Pedro, mas daqui a pouco, no mesmo instante, ele começa a olhar para o lado, tira o foco de Jesus, o seu olhar já vira para o outro lado, e aí infelizmente ele submerge, né? E aí Cristo vem, o tira dali, enfim, todos conhecem essa história, né? E depois, então, um exemplo do seu acerto, né? E depois aqui a sua reprimenda, né? Que fala que Jesus, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, né? Quando Jesus fala ali que ele vai ser entregue, que vai sofrer, vai padecer, vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E parece que são neutralizados os ouvidos deles, porque Pedro, né, especialmente falando de Pedro, não parece que não ouve isso, e todo o restante da história só pega o começo e já quer se colocar em falar algo, em dizer o que é e o que não é, tem misericórdia de ti, né, de maneira alguma. Bom,
E aí a gente vai aqui anotando alguma coisa e eu vou passar lendo para vocês. Pedro, amigo de Jesus e fiel seguidor, que eloquentemente acabara de proclamar a verdadeira identidade do Mestre. Certo? Era a verdadeira identidade do Mestre. Tu és o Cristo. Procurou poupá-lo dos sofrimentos preditos por ele, mas se Jesus não sofresse ou morresse, Pedro e toda a humanidade teria morrido em pecado, né? É bem certo disso. Grandes tentações podem vir da parte daqueles que nos amam e procuram proteger-nos. Tenha cuidado com o conselho de um amigo que diz: é claro que Deus não quer que você enfrente isso. Muitas vezes, nossas maiores tentações vêm daqueles que estão apenas tentando livrar-nos de desconfortos e aflições. E é interessante, né? Porque as situações, né, mostram para todos quem somos e em quem cremos, né? As situações adversas é que realmente vai mostrar para todos aqueles que nos assistem, a nossa família, os nossos amigos, os irmãos que nos circundam, as situações difíceis é que vai mostrar realmente quem é esse crente que tanto fala de Jesus, mas quando vem uma chuva, ele já se desespera, né? De repente vem aí um vendavalzinho, tempestadezinha, ele já entra em pavorosa, mas é necessário, então é justamente isso, né? A gente precisa tomar cuidado com aqueles conselhos muito assim defensivos que acabam eliminando oportunidades para nós mesmos como experiência, né? E também aperfeiçoando a nossa fé, tá certo? E depois a revista fala, né, que quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade, te digo que, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Ele é muito enfático, né? Na questão de realmente ficar e estar com Cristo. Mas foi um dos quais correram diante dos soldados que vieram prender Jesus. E o versículo termina, é algo interessante que o texto, a lição está falando de Pedro, nós estamos falando de Pedro, suas atitudes, né? Erros e acertos, mas o versículo diz o seguinte no final, Mateus 26, do 33 ao 35, no finalzinho do 35 diz assim: e todos os discípulos disseram o mesmo. Houve uma concordância ali unânime de todos eles dizendo: não, se precisar a gente morre contigo aqui, mas não te negaremos. Né? É que quando fala aqui a história, o texto da Bíblia vai falar a respeito do Pedro, né? A gente tem essa referência de Pedro, mas todos eles também estavam dizendo a mesma coisa, confirmando isso, né? Então todos os discípulos declararam que preferiam morrer a negar a Jesus. Poucas horas mais tarde, entretanto, estariam dispersos, né? Falar é simples. É fácil confessar que somos fiéis a Cristo. É fácil confessar? É claro que é fácil confessar. Né? Dizer palavras ao vento é fácil. Porém, a nossa afirmação só é válida quando é posta à prova sobre cruéis perseguições. Aí sim. Olha, fulano, né? Aquela pessoa, fulano é feio, mas assim, aquela pessoa é crente. Tal pessoa lá do setor da empresa é crente. Então vamos fazer um negócio aqui para incomodar. Vamos, né? O inimigo tem as suas artimanhas. E aí daqui a pouco, quando a gente olha para aquela pessoa, ela está e continua firme na sua posição de servo de Deus, serva de Deus, e isso é o que importa, né? Às vezes a pessoa fala, ou às vezes a pessoa até nem fala muito, mas pelo seu agir, pelo seu comportamento já mostra. Mas o que isso não é válido. Né? É bonito, é interessante, bacana, sim, mas o que é válido é quando vem a perseguição, vem a prova, vem a dificuldade, vem aquele momento em que você é posto realmente à prova e agora, diante de uma situação adversa, você vai dizer quem você é, com a sua atitude, com a sua palavra, mantendo a sua fé, né? E aí sim, realmente é o ponto em que nós não vemos nem Pedro, muito menos os discípulos de Jesus, né? E aqui fala também a respeito do galo, né? Tem aí os apontamentos dos teólogos falando a respeito do galo, que Jerusalém, né, Israel não tinha galo, galinha, enfim. Daí tem a turma que fala a respeito do galocínio, né, que cornetas, né, que tocam na troca dos soldados da guarda da Fortaleza Antônia, que era do lado do templo, né, que Herodes construiu ali. Então assim, eu acredito mais nessa questão do galocínio, no sentido da troca da guarda mesmo, que é algo bem peculiar aí, militar, né, no sentido militar, e que era bem provável que nessa época realmente existia isso. E outras pessoas não acreditam nisso, tá? Mas acredito que o ponto da nossa lição não é esse, então só esse comentário aqui. Bom, e a revista diz o seguinte: Jesus não o desprezou, né? Legal, a gente fala de Pedro, aprende com Pedro, entende que Pedro, nós e Pedro nos identificamos muito com ele nos seus acertos e nos seus erros,
né? E aí quando as pessoas erram, né, a revista colocou assim, Jesus não desprezou. E é muito importante nós, no nosso papel de cristão, não desprezarmos as pessoas que erram, né, porque nós também erramos, né? Pelo contrário, quando ressuscitou o anjo, né, o anjo disse às mulheres que fossem dar as boas novas a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Ou seja, aquele que de repente negou Jesus, né, por 3 vezes, realmente aconteceu aquilo que Cristo disse, né? Olha, antes que o galo toca, você vai me negar por 3 vezes, mesmo ele cometendo esse erro, um pecado quase, né, que um pecado, mas Cristo não desprezou. Cristo falou, olha, né, e avisa Pedro que eu vou estar lá. É importante que ele esteja, tá certo? Então, devemos ter o cuidado de não descartar pessoas, olha só, por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Até é papel, né, nosso, de cada um de nós termos cuidado, paciência, né? Paulo fala a respeito disso, de termos paciência com aqueles que são mais fracos na fé. Isso é muito importante, tá? É um ponto que nós não podemos deixar simplesmente passar aqui na lição e não comentar nada, tá certo? E até coloquei aqui outra frase também, que Paulo, o próprio Paulo, né, é um exemplo vivo, notório disso nas Escrituras. Ele que era um grande perseguidor, mas de perseguidor passou a ser perseguido, foi um instrumento de grande notoriedade, né, de grande importância, não só para o povo, os gentios ali daquela época, mas sim para toda a igreja, porque o que Deus fez através da vida dele foi muito importante para todos nós, para ele e para você. Então veja que Paulo, aquele que perseguia e matava realmente as pessoas, depois deixa todo um contexto, né, os livros, 13 livros na Bíblia, que norteiam a nossa fé. Olha só que importante, né? E Deus não desprezou. Ponto 2, então, capítulo 2. Pedro após o Pentecoste. Então, tornando-se em outro homem, né? As dúvidas de Pedro deixaram de existir, né? E deu lugar o quê? A certeza. Não é isso? Os medos de Pedro deixaram de existir. Pedro tinha dúvidas? Pedro tinha medo? Antes do batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o texto que nós estamos, né, lendo justamente aqui na lição, que fala, porém, Pedro pondo-se em pé com os 11, né, ele tinha medo, ele tinha dúvidas antes disso? Sim, a gente vê, né, claramente, porque quem tem medo foge, quem tem medo nega, quem tem dúvida nega, né, ele espalmava na parede na 3ª vez, dizendo, não sou eu não, já falei que não sou eu, não tenho nada com esse Galileu. Mas aí, e o galo canta, né? E aí o olhar de Jesus, né, fitando Pedro ali no pátio, é muito interessante. Eu não me lembro qual a referência que fala disso, mas é muito importante e interessante também trazer. Lembrei aqui agora desse ponto, não coloquei no meu esboço, vou até mudar um pouquinho aqui para ficar melhor. E interessante isso, nós destacarmos esse ponto também, tá certo? O momento em que ele realmente sim, tinha medo, tinha dúvida, né? Não era intrépido. Ele não era, mas quando o Espírito Santo foi derramado, né, quando acontece o derramar do Espírito Santo e de repente, né, veio um vento como que impetuoso. Então, quando foi tomado pelo Espírito, tornou-se intrépido, né, agora falando com ousadia e eloquência. E aí há essa transformação maravilhosa, né? Porque já falamos aqui, com certeza vocês também ouviram bastante falar a respeito disso, que o derramamento, que é o revestimento, né? É um transbordar do Espírito Santo em nossa vida, no nosso ser, e isso muda completamente, nos coloca, né, numa posição diferente, onde a perspectiva do nosso olhar para o reino de Deus é mudado, é melhorado, é aperfeiçoado. Então a sua disposição, né, para isso, torna-se uma disposição natural, porque você é transformado, o Espírito Santo vem e molda você de uma maneira diferente, a qual você não era. Né? Então você, como eu disse, no lugar das dúvidas, agora é a certeza, no lugar do medo, agora a coragem, a ousadia, a intrepidez em falar, em dizer não. Não, esse Jesus que vocês mataram é justamente no nome dele, né? Nós vamos ver um pouquinho à frente aqui na lição falando a respeito do ato que acontece no templo, a entrada do templo, e é justamente esse Jesus que vocês mataram, é no nome dele, é no poder que há no nome dele que fizemos esse milagre, né? E esse despertar, esse novo homem, esse novo Pedro, né, o Pedro depois do Pentecoste, é justamente o trabalhar que o Espírito Santo faz, né? Então, versículo que eu coloquei aqui, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Tá? Então, todos que estavam ali ficaram espantados, pois cada um ouvia as maravilhas de Deus em sua própria língua, explicando o derramamento do Espírito Santo. Né? Eles pensavam que alguns ficaram assustados, outros, né, ficaram achando que era mosto o efeito do vinho, que eles estavam bêbados, mas daí Pedro, né, pondo-se em pé, levantou sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Olha só, ele se coloca de pé e discursa de uma maneira a qual ninguém tinha visto ele fazendo ainda. Sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Agora, pare tudo que está fazendo, presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer algo importante. Esses homens não estão embriagados como vós pensais.
sendo esta a terceira hora do dia. Então, ele começa aqui agora falando, explicando de uma maneira a qual todos realmente foi chamado a atenção. E eles param para ouvi-lo, né? Vamos lá aqui então. E aí eu coloquei Atos, né, 2, 32, 33. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Olha, ele colocou que Deus fez que este Jesus, ou seja, esse que vocês mataram, que vocês condenaram ele à morte, né, nós todos somos o quê? Suas testemunhas. E agora, nesse momento, a partir dali, ninguém mais fugiu. Todos realmente ficaram, porque todos foram revestidos, né? Houve uma compreensão, houve uma compreensão de todos que agora sim, agora algo novo está acontecendo e nós estamos dispostos de ir até o fim por causa do nome de Jesus, né? Por causa desse Jesus que nós conhecemos, por causa desse Jesus que transformou a nossa vida. Não sei, eu estou sentindo algo diferente, e é o Espírito Santo que está fazendo, né? Então essa é a situação daquele que se coloca realmente a fazer a obra, se coloca realmente a dizer, não, eu sou servo de Jesus, né? Bom, então seu discurso foi foi forte e um convite desafiador a todos. Foi um discurso onde, né, nós vimos tudo isso que falamos, mas vimos também que existia um convite dentro desse discurso, e um convite desafiador, porque olha só como diz a Bíblia, né? Atos 2, 37, 41, vai dizer assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos? O que faremos, homens e irmãos? Então houve já o trabalhar do Espírito Santo através de Pedro, nesse mesmo momento. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Esse é o caminho, tá bom? Arrependa-se dos seus pecados, entenda que isso, a sua vida, né, era de hoje para trás, era uma vida promíscua, e aí agora você está realmente arrependido. A partir desse momento você ouviu a palavra de Jesus, ouviu e descobriu que esse Jesus que foi morto, morreu por você, morreu por nós, né, cumprindo nele toda a lei de Deus, e agora através deles temos a redenção, né, da nossa alma, a salvação da nossa alma. E agora você seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, ele continua dizendo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava. Então, era um convite desafiador, eu coloquei assim, por quê? Porque não era simplesmente uma palavra de bênção, de prosperidade, somente não. Era algo que desafiava eles a entender que não era só para eles, mas sim para a sua posteridade. E isso é importante, né? E ele exortava, ele dizia que esse sacrifício de Cristo levava sim a Deus, que através da fé agora você pode se achegar a Deus através do Cristo, que é o Jesus, que morreu, ressuscitou, tá certo? E também com isso, dizer o seguinte, salvai-vos dessa geração perversa. Naquele tempo já se usava, Pedro já usou essa expressão, ainda mais agora, né? Como nós vemos a sociedade, assim, numa bagunça total, né? Querendo mudar os valores, né, da família, o valor natural do homem, da mulher, enfim. Muito mais agora, salvai-vos dessa geração perversa. Essa era a mensagem de Pedro. Não era uma mensagem bonitinha, não era uma mensagem que ficava agradando o ego, né, das pessoas, mas sim dizendo, olha, é necessário que nós urgentemente nos arrependamos e corramos em direção a Cristo. Você corra em direção a Cristo. Por quê? Porque a sua alma tem um grande valor e nós não sabemos o dia de amanhã. Né? Nós não sabemos. E aí o resultado disso está no verso 41, que diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, tá certo? Então, Atos 2, 37 e 41, dá pra gente falar muito a respeito disso. Se você deseja seguir a Cristo, o esboço aqui, deve arrepender-se e ser batizado. Arrepender-se significa afastar-se do pecado, mudar de direção de sua vida e do egoísmo e rebelião contra as leis de Deus. Ao mesmo tempo, você deve voltar-se para Cristo, depender do perdão, da misericórdia, da direção e do propósito dele, de Deus. Não podemos salvar a nós mesmos, somente Deus pode fazer isso. Quantas pessoas têm se enganado, né, com isso? Pensando que por muito fazer, ou que por muitos cargos, ou que por muita leitura, pode se salvar. Não. O que pode te salvar é a misericórdia, a graça de Deus, né? E o batismo nos identifica com Cristo e com a comunidade de cristãos. É uma condição de discipulando e um sinal de fé. Então, discipulado é um sinal de fé, né? A questão do batismo aqui. Então, nós vemos a importância desse momento, onde Pedro, ele recebe o Espírito Santo como um revestimento, batizado com o Espírito Santo,
falando em outras línguas, mas também ele se coloca e se coloca em pé e fala claramente ali para os judeus, né? Ele nesse momento não está falando em línguas estranhas, mas sim falando em línguas, falando na língua habitual ali da cidade, e onde todos iriam entender, né? E os judeus ali compreenderam, e muitas pessoas, né, foram quase 3.000 almas nesse momento, no capítulo 2, né? Depois nós temos um momento no capítulo 3, depois nós temos mais um momento no capítulo 4. Então foi realmente um tempo, né, esse período inicial da igreja foi muitas pessoas se agregaram a essa fé, esse novo, essa coisa, né, que estava acontecendo. Né? Para muitos, né, era tido como que uma seita, um absurdo estarem falando de um Cristo que morreu na cruz. Afinal de contas, quem morre na cruz é ladrão. Né? Então era até que um insulto para muitos, mas para aqueles que o Espírito Santo tocava e já começava a compreender, né, fazendo as pontes entre a lei e os profetas e o que se cumpre em Cristo, eles então entenderiam, o Espírito Santo agia na vida dessas pessoas e eles se agregavam. Né? Como diz aqui no verso 41, e naquele dia se agregaram-se, né? Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Muito bem. E Pedro e a cura do coxo, né, que é o capítulo 3, como eu já citei. Então Pedro tinha um público, né, e aproveitou a oportunidade para compartilhar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Ele apresentou claramente sua mensagem dizendo: 1. Quem é Jesus? 2. Como os judeus o rejeitaram? 3. Por que a rejeição foi fatal? E 4. O que eles precisavam fazer para mudar de situação. Né? Pedro disse à multidão que ainda tinha uma escolha. Deus ainda lhes oferecia a oportunidade de crerem e receberem Jesus Cristo como Messias e seu Senhor. E como seu Senhor. Demonstrações da misericórdia e da graça de Deus, como a cura daquele homem coxo, no capítulo 3, frequentemente, né, criam situações favoráveis ao ensino. Né? Então, o conselho, ore como Pedro, para ter coragem e vivenciar essas oportunidades e usá-las para falar de Jesus. Muito bem. Passando um pouco aqui à frente, então, né, vamos para... sim, tem um detalhe aqui interessante que fala, né, os milagres operados por Pedro. Né? Então, o primeiro milagre operado por Pedro foi a cura do paralítico na porta formosa do templo, né, Atos 3. O segundo milagre foi a morte instantânea de Ananias e Safira, Atos 5. O terceiro milagre ocorreu em Jerusalém, quando os enfermos eram levados pelas ruas e colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, né, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles, também das cidades em redor, ia muita gente para Jerusalém, levando, né, os doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Né? Atos 5, 15 e 16. E depois o quarto milagre acontece em Lida, quando Pedro cura o paralítico Enéas, tá? Atos 9, 32 e 35. E o quinto milagre acontece em Jope, em Atos 9, 36 ao 43, e há o registro da ressurreição de Dorcas também. E a pergunta que fica para nós é: será que temos essa ousadia de Pedro em nós? Eu gosto muito de falar a respeito disso, porque em momentos em que nós temos uma oportunidade de falar para as pessoas que não compreendem, as pessoas que não entendem, não conhecem a palavra de Deus, nós temos esse sentimento de Pedro. Ser batizado com o Espírito Santo é importante, ser, né, cheio do Espírito Santo é importante, mas para quê? Para um gosto meu? Para atender uma necessidade minha? Afinal de contas, eu também quero ser batizado, porque lá na congregação todos são. Né? Para qual fim somos batizados? Para que nós possamos proclamar a palavra de Deus, falar a respeito de Jesus àqueles que não conhecem. Tá? É claro que, né, a gente fala aos que conhecem também, sim, mas o mais importante é que nós possamos nos alinhar com isso. Né, que nós possamos entender, eu faço muito essa questão. Será que temos essa ousadia de Pedro em nós? Né, essa intrepidez, essa coragem, essa eloquência no espírito, né, vamos dizer assim? Né? Porque eu coloquei assim: falar em línguas é bom, é confortável, mostra que somos batizados com o Espírito Santo, mas onde e como você tem usado aquilo que o Senhor pode dar e fazer através das nossas vidas, né? E aí a gente entra então no capítulo 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. É onde a gente fecha o nosso estudo. Nós vemos o Pedro sem o Espírito Santo, nós vemos situações de erros, né, até acertos, mas sem esse derramamento do Espírito Santo. Depois nós falamos um pouco de Pedro com o Espírito Santo, os milagres, os sinais que ele levava, né, consigo. E claro que não está esgotado isso nessa aula, com certeza daria quase que um trimestre falando só do que Pedro fez, de todas as expressões que nós podemos alcançar através das lições, né, bíblicas que existem aqui escritas na Bíblia, para que nós possamos aprender a entender. Mas hoje
de uma maneira mais rápida, né, falando. Então aí no terceiro capítulo nós entramos aqui, a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes, que é justamente já essa pergunta que eu fiz, né. Então, mas pra gente falar um pouquinho daqui desse assunto, desse ponto, nesse tópico, a igreja primitiva precisava do poder do alto. Israel era um povo que tomava conhecimento do que o Senhor Deus fez nos antigos tempos, na aliança, né, na antiga aliança, dos milagres e prodígios operados desde a libertação do Egito, e do que ele fez durante os anos em que o povo passou no deserto abrasador. Na memória coletiva havia esses registros, né? Depois, com a vinda de Cristo ao mundo, todos tomavam conhecimento dos seus sinais, milagres e prodígios operados nas suas ruas, nas sinagogas, no templo, à beira do mar da Galileia e em outros pontos. O povo de Israel viveu um tempo sem ouvir a voz de Deus. A igreja, nos seus primórdios, nasceu debaixo do grande avivamento trazido por Jesus por meio do evangelho de poder, né, do seu evangelho de poder. Assim começou um novo tempo do Pentecostes. Já vimos no capítulo anterior como Deus manifestou o seu poder e trouxe o avivamento nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos foi implantado pelo Espírito Santo um modelo de igreja que Deus quer que o mundo, em todos os tempos, sobretudo nós que antecedem a volta de Cristo. Nos dias de hoje, a realidade espiritual do mundo mudou drasticamente, né? Com certeza. Estamos falando de um período de 2000 anos, né? Essas histórias que estão aqui para nós, na Bíblia, expressas, né? Como a letra sagrada, a escritura sagrada, 2000 anos passou já, é um período muito grande. Então, nos dias de hoje, a realidade espiritual mudou muito, né? Mudou drasticamente. Antevendo essa realidade, Jesus disse aos seus discípulos: diga-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas 18:8. A pergunta que Jesus faz consigo é uma afirmação real. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, será um tempo em que haverá acentuada falta de fé em todo o mundo. Nós estamos falando de avivamento, mas olha só o que esse estudo fala. Num tempo assim, é enorme a necessidade de um grande avivamento. Pelas páginas da Bíblia, só poderá haver um tempo de avivamento se os seguidores de Jesus buscarem um derramamento com o Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes. Não dizendo que daquele momento foi um só e aí não valeu mais. Sim, é o mesmo momento. Nós estamos falando de um início de algo que nós estamos inseridos, que é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, pois fazemos parte, somos batizados com o Espírito Santo. Estamos inseridos naquele mesmo contexto. Mas o texto diz o seguinte, que nós precisamos trazer aqueles que estão ao nosso redor a um avivamento, para uma leitura, para uma disposição realmente de se alinhar com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o querer, né, mútuo de Deus, para que possamos alcançar mais pessoas para o reino, né? E aí, tempos de multiplicação da iniquidade, né? E agora também falando a respeito desse momento novo, né? Desse momento distante, quando foi escrito, o que temos escrito para hoje, né? Então, no sermão profético sobre o fim dos tempos, Jesus alertou seus discípulos para diversas características desse tempo. Além de prever a falta de fé no mundo, Jesus mostrou outras características que marcarão os dias finais da ordem mundial das coisas. Haverá falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Será uma época catastrófica em termos de eventos escatológicos. E Jesus previu a morte de discípulos seus com ódio por causa do seu nome. E não é diferente hoje, né? No meio desse tempo tenebroso e catastrófico, Jesus disse, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitas vezes nós, lendo, né, essa passagem de Mateus 24, a gente esquece desse primeiro ponto do verso e fala só que, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 12 ao 14. Ao mesmo tempo que se multiplicar a iniquidade, as pessoas perderão o amor umas pelas outras e até mesmo pelo próprio Deus. Jesus previu um sinal altamente positivo, que foi a pregação do evangelho em todo o mundo. Os que escaparão da situação caótica no mundo serão os fiéis ao Senhor e que perseverarem até o fim. O apóstolo Paulo percebeu, o apóstolo Paulo recebeu pelo Espírito Santo a revelação profética das características dos últimos tempos, que antecedem a vinda de Jesus. Naquele tempo, crentes e igrejas que não tiverem a presença, o poder e a unção do Espírito Santo não suportarão a realidade espiritual do mundo, que será dominado por tremenda corrupção. Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem obreiro e a seu filho na fé, disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeto natural, e irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha, destes afasta-te. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Então, nós vemos, né, que estamos sim distante do momento em que foi escrito toda a obra sagrada, mas a veracidade que ela tem, a assertiva que ela tem para falar dos tempos de agora é muito grande. Né? Nós vemos as perseguições, nós vemos esse tipo de pessoa que eu acabei de ler aqui, nós vemos elas uma hora e outra, não é verdade? Mas nós precisamos estar como? Prontos, nós precisamos estar esclarecidos quanto a isso, não simplesmente só sabendo, mas entendendo que a qualquer momento Jesus pode voltar e nos buscar. E agora nós estamos de que maneira? Estamos realmente esperando o Senhor Jesus, né? Então, estamos valorizando a nossa escola dominical, então nós precisamos ter um olhar diferente para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para a palavra de Deus, né? E realmente viver o avivamento e expressar esse avivamento para as pessoas, tá certo? A igreja dos últimos tempos, que antecedem a vida de Jesus para o arrebatamento, será formada pelos crentes salvos e lavados no sangue de Jesus e que estiveram avivados na unção do Espírito em obediência e santificação. Será a igreja dos crentes que são comparados às 5 virgens prudentes da parábola das 10 virgens, proferidas por Jesus, que é justamente o que a lição, né, vem falando aqui no terceiro ponto a respeito de Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, a história das virgens, né, as loucas e as prudentes. Então, 5 delas eram prudentes e as outras 5 insensatas. As prudentes, além de terem azeite nas suas lâmpadas para a espera, né, pelo noivo, tinham reserva nas vasilhas. Né? Será que nós estamos tendo azeite de reserva? Né? Como está o nosso azeite? Como está o nosso depósito? Como está as nossas orações? Né? Esse é o ponto aqui. E enquanto as insensatas, né, as loucas, não tinham azeite nas suas lâmpadas. Elas tinham a lâmpada, mas não tinha como abastecer. Né? E aí, quando ouviu o grito da chegada do noivo, elas estavam para fora da festa. E além de ser construída, né, de crentes prudentes, a igreja que vai subir é santa, consagrada a Deus, na unção do Espírito Santo, comparada a uma virgem preparada para o seu esposo no dia das núpcias. Paulo promete a esse fato quando fala dos deveres dos maridos para com as esposas, exortando-os a amá-las como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Né? Só falando desse aspecto aqui, já abre também uma nova aula aí, talvez até um trimestre a respeito, né? Com certeza. Então, eu quero finalizar, né? Já passamos um tempão aqui falando a respeito da lição 6, que Deus nos ajude, para que nós, né, os salvos, estejamos preparados para ouvir o toque da trombeta do arcanjo no arrebatamento. Tá certo, meus irmãos? Então nós falamos aqui, né, a respeito do ponto 1, 2 e 3, a respeito do avivamento no ministério, né, na vida de Pedro, quem foi Pedro antes, depois e agora na vida atual da igreja. A nossa realidade hoje é de uma realidade para a preparação, né, para uma preparação, porque realmente Cristo está às portas. Nós precisamos estar cientes e atentos a isso, né? O que estamos fazendo, com quais são as coisas que nós estamos nos importando. Será que nós estamos dando vazão a Deus, a palavra de Deus, o ministério que Deus nos tem, do que outras coisas, né, na nossa vida? Então é o momento de se pensar, tá certo? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a próxima. Fica aqui, né, meu convite para que na próxima lição você esteja aqui, lição 7, né, que vai ser Estevão, um Marte avivado, Estevão excepcional, né? E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado da aula aqui, de alguma coisa que a gente fala. E até a próxima, então. Não se esqueça, compartilhe, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e que Deus abençoe. Até a próxima.